Sua tela já está dando certo aí, né, professor? É. Desde já o terceiro fim de semana que a gente vai nesse novo formato. O professor Edson vai ministrar a aula e a moderação vai ficar por conta da doutora Carla Segundo, que é nossa residente de terceiro ano. Tá? Peço só que mantenham os microfones desligados e não coloquem para compartilhar a tela. Já teve gente que no começo que tentou compartilhar a tela, eu tive que tirar. Tá ok? Pronto, professor. As suas A minha ordens. tela está compartilhada aí, George? Tá sim, tá ok. Ok. Bom, pessoal, boa noite. Hoje eu fiz uma breve retrospectiva. Fazem 4 meses que a gente tem mantido a sessão clínica. Com isso, a gente alcançou uma população relativamente grande de profissionais. A ideia de transmitir conhecimento, ela se mantém. E a gente vai tentar, na medida do possível, manter essa sessão. Então, houve uma desistência na sexta-feira. O tema da aula era outro, mas para não deixar passar em branco, a gente se disponibilizou a falar sobre indução do parto. É um tema que a gente pesquisa, que a gente publicou bastante sobre ele, que a gente vai conversar um pouquinho, e aí a gente deu esse nome da pesquisa à prática. A obstetrícia tem alguns desafios, né? Um dos principais desafios é a redução da mortalidade materna. Nós ainda temos uma frequência bem elevada de morte materna, morte em mulheres da idade da maioria de vocês que estão nos assistindo, e que a gente tem que tentar modificar consideravelmente esse cenário. Um outro desafio é a elevação da taxa de prematuridade, que a gente também já discutiu esse tópico algumas vezes. E um outro ponto extremamente importante também é a elevada frequência das taxas de cesáreas. Então, esse mapa mundial sobre frequência de cesárea, ele tem a frequência das cesáreas por cor. E o Brasil está situado um vermelho mais escuro, eu acho que até levando em consideração dados nem completamente consolidados, que mostram uma taxa de cesárea que varia de 30% a 42%, bem baixa em relação ao que a gente normalmente conhece. Então, esse é um dos últimos dados que nós temos do CISNAC. A frequência de cesáreas no Brasil, tanto no SUS, juntando o SUS e saúde suplementar, sofreu uma tendência de queda depois de 2014, muito em cima dos movimentos que foram criados na tentativa de facilitar ou de incentivar a tentativa de parto vaginal, e está na ordem em torno de 55%, 56%. A Organização Mundial de Saúde, em 2015, publicou um editorial que teve uma falha de interpretação, como se ela estivesse definindo exatamente qual era a frequência de cesárea, a taxa de cesárea que todo hospital deveria buscar. Mas, na realidade, o que ela queria dizer, em suma, era que os esforços deviam se concentrar para que a gente garantisse as cesáreas fossem feitas necessárias, em vez de buscar atingir uma taxa específica de cesárea. Uma forma interessante, e que todo hospital, então, quem tiver um cargo diretivo, quem tiver um cargo de gestão, os hospitais que tenham residência médica, é interessante que se tentasse categorizar as suas cesáreas pela classificação de 10 grupos de Robson. É uma classificação bem interessante, em que ele associa os dados do tipo de gravidez, da paridade, da apresentação fetal, do início do trabalho de parto, se ele foi espontâneo ou induzido, e da idade gestacional. E, a partir daí, ele constrói os cenários e define os 10 grupos. E, para que vocês entendam qual é o grupo, quais são os grupos que mais prevalecem na frequência de cesárea no seu serviço, e, a partir daí, bolem estratégias
para reduzir isso. Existem, inclusive, aplicativos para o celular que calculam ou que classificam aquela gestação e aquela cesárea de forma bem intuitiva, bem tranquila, que vocês podem fazer sem ter grandes problemas. Nós fizemos um levantamento nesse sentido, foi a dissertação de mestrado do Vitor, que foi nosso residente. Ele avaliou as cesáreas da maternidade nos 10 grupos de Robson, todas as cesáreas que ocorreram em 2015. E chamou a atenção 4 grupos: o grupo 1, o grupo 2, o grupo 5 e o grupo 10. O grupo 1 são gestações únicas que são submetidas, as gestantes são submetidas à cesárea depois de entrar em trabalho de parto. O grupo 2 são as cesáreas que são realizadas em gestantes que tiveram o parto induzido ou a cesárea foi feita antes do desencadeamento do trabalho de parto. O grupo 5, aquelas pacientes que têm uma cesárea prévia, e o grupo 10 são todos os partos prematuros. Então, chamou a atenção para a gente, desses 4 grupos, o grupo 2, que é o grupo que é tema específico da nossa aula. São as pacientes que são submetidas à indução e que acabam sendo transformadas em cesárea ou que são submetidas à cesárea sem que esteja uma prova de trabalho de parto. Então, uma forma da gente reduzir essa frequência de cesárea, sem sombra de dúvida, é a indução do parto. A indução do parto nada mais é do que o desencadeamento artificial da atividade uterina. Existem inúmeras publicações bem importantes sobre o tema. Tem uma bem recente, publicada no mês passado no American Journal, sobre a condução da indução do trabalho de parto, o manejo baseado em evidência, que algumas coisas a gente também faz e a gente vai fazer um paralelo com o que eles estão propondo e o que nós estamos fazendo especificamente. E o protocolo da maternidade, que foi emitido em 15 de abril de 2020, que tem Jordana, Homero e Carol Oi como autoras. Tá? Então, já é um protocolo que traz uma série de evidências bem recentes sobre o tema. É descrito na literatura que cerca de 25% das gestantes têm indicação para a indução do parto. E essa indução ela é capaz de reduzir a frequência de cesárea numa taxa que varia de 12% a 20%. Então, percebam que estudar a indução do parto, entender a indução do parto, se assegurar das indicações e contraindicações, das principais premissas, é uma das formas mais importantes para que se reduza a frequência de cesáreas. Eu trouxe essa tabela, que é uma tabela da última publicação do Colégio Americano, que tem, além da condição, as condições obstétricas, maternas e fetal, a idade gestacional em que ele recomenda a indução. Então, se alguém quiser o artigo, pega o artigo que vai estar destrinchado isso. Grande parte, nós não vamos discutir passo a passo, ponto a ponto, cada patologia, porque à medida que a gente for discutindo isso, nas aulas referente a cada patologia, nós já vamos discutindo também via e tipo de parto. É só para vocês verem que tem uma tabela bem interessante nesse aspecto. Além de ter indicação, a indução também tem contraindicações. São contraindicações que são chamadas absolutas, como a placenta prévia sendo total, cardiotocografia anteparto não reativa, apresentação córnea, prolapso de cordão, cesárea clássica anterior, ou seja, quando eu tenho uma incisão longitudinal no útero, herpes genital ativo, e por aí vai. E algumas contraindicações relativas que variam de serviço para serviço, como o peso fetal, a gestação gemelar, a apresentação pélvica. Alguns serviços acabam, inclusive, induzindo, são pouquíssimos os serviços que fazem isso, mas existe, e a gestante com cesárea anterior, principalmente naqueles casos em que se tem uma cicatriz uterina transversa. Mas existem alguns princípios gerais que devem ser levados em consideração quando a gente vai
pensa em uma indução do parto? Primeiro que ela sempre deve ser realizada com indicação médica e com cautela. Deve ser individualizada, levando em consideração o desejo materno, a paridade, a ruptura das membranas, o peso fetal, a quantidade de líquido, as provas de avaliação de vitalidade fetal. Tem que ser num local em que seja possível uma avaliação materna e fetal adequada e periódica. A falha da indução não necessariamente significa, a depender do método que tenha sido utilizado, uma indicação de ir para a cesárea imediatamente. E ela deve ser realizada, lógico, em um local que seja capaz de realizar uma cesárea de urgência, no caso de uma suspeita de ruptura uterina, de sofrimento fetal, entre outras. Mas a grande dificuldade da indução do parto é a imaturidade do colo uterino. A imaturidade cervical ainda é melhor avaliada através do score de Bishop. E é descrito que sempre que o score de Bishop for menor ou igual a 6, nós temos um colo imaturo. Ou seja, para que eu induza, eu tenho que utilizar um método que amadureça o colo, que pode ou não desencadear a atividade uterina, mas que principalmente permita um amadurecimento do colo. Será se nós utilizássemos, por exemplo, o ultrassom, ele seria melhor do que o score de Bishop nessa predição de qual paciente responderia melhor? A dissertação de mestrado do Richelme, que foi publicada em 2011, comparou a utilização do ultrassom transvaginal com medida do colo versus o índice de Bishop como preditor do parto vaginal. E ele não encontrou vantagem na utilização da ultrassonografia. Ou seja, a avaliação clínica, o trabalho do Richelme mostrou que é melhor do que a ultrassonografia. E uma publicação de 2019 tem uma revisão sistemática sobre modelo de predição de determinação de sucesso da indução. E ele não encontrou nenhum modelo específico que superasse a avaliação clínica. A avaliação clínica pode ter falha, mas até agora nós não temos nenhum outro modelo que sobrepuje o score de Bishop. E quais são os métodos que são utilizados ou que são apresentados como desencadeadores de atividade uterina e de indução do trabalho de parto? A gente pode dividir em dois grandes grupos: os métodos chamados mecânicos e os farmacológicos. Os métodos mecânicos vai desde o descolamento de membrana, uma infusão de solução salina extraminiótica, a utilização de laminária, que era uma alga hidrófila, que era colocada no colo e ela absorvia a água e dava uma dilatação do colo, a ariniotomia e, por fim, a sonda de Foley, que nós vamos discutir um pouquinho em separado especificamente. E os farmacológicos, nós temos a ocitocina, a hialuronidase, o mifepristone, os corticoides, as prostaglandinas, o dinoprostone e o misoprostol. Então, nós vamos falar nos mais importantes e aqueles que têm maior relevância. Quem é um pouquinho mais antigo deve lembrar que, eventualmente, na maternidade, se dizia: vamos fazer um Plasil para amadurecer o colo, esse colo não está respondendo adequadamente. E aí eu brincava, eu fazia uma brincadeira nas visitas, que era dizer que eu dava um presente, um almoço, para quem encontrasse um artigo publicado sobre metoclopramida e indução ou amadurecimento do colo. E continua dessa forma, não há nenhum estudo publicado mostrando a utilização da metoclopramida como indutora do colo, nem indutora do trabalho de parto, nem como indutora, nem como amadurecedora de colo uterino. Ou seja, não justifica estar utilizando Plasil para colo que não está respondendo adequadamente à indução, independente do método que você esteja utilizando. Então, começando pelos métodos mecânicos, tem uma revisão sistemática publicada na Cochrane, utilizando a sonda de Foley, e quando ela foi comparada às prostaglandinas, inclusive o misoprostol, a ocitocina ou com placebo, a sonda de Foley
dá uma menor frequência de hiperestimulação e a taxa de cesárea é semelhante. Então, a recomendação, né, dessa revisão sistemática é que a sonda de Foley é realmente uma alternativa válida na ausência ou na contraindicação do uso das prostaglandinas, incluindo o misoprostol. E a observação dos revisores é que ela deve ser a escolha naqueles casos em que eu tenho cicatriz uterina, em que as prostaglandinas são formalmente contraindicadas. Esse é um desenho esquemático de como é colocado a sonda de Foley e como ela é afixado na coxa. No passado, ela já foi utilizada como uma tração, seja com peso, seja com soro fisiológico, mas hoje a forma mais utilizada é através da fixação na face interna da coxa, para que isso dê uma tração, vai fazer com que o colo, sob pressão mecânica, se dilate automaticamente e, a partir daí, gere produção de citocinas que vão desencadear o trabalho de parto especificamente. Esse é um desenho esquemático de como a sonda de Foley fica posicionada e o achado ultrassonográfico de uma sonda de Foley colocada para indução do parto. Então, no nosso protocolo, tem uma descrição bem pormenorizada quando a gente indica a utilização da sonda de Foley, a forma que nós fazemos, a limpeza cuidadosa de colo e vagina com solução antisséptica, a inserção de uma sonda de Foley número 16, o enchimento de balão até 60 ml, tá? Podendo chegar eventualmente até 80, uma fixação da sonda na fase média da coxa, semelhante àquilo que tinha na foto anterior, manter o balão tracionado por no máximo 24 horas, se for ruptura de membrana, a gente mantém por no máximo 12, e imediatamente após a expulsão ou a retirada do balão, deve-se iniciar a ocitocina para acelerar o desencadeamento do trabalho de parto, já que, na grande maioria das vezes, a sonda de Foley só dá um certo amadurecimento do colo. Será se nós aumentarmos o volume de líquido no balão, a gente aumenta a eficácia do método? Existe uma revisão sistemática publicada em 2018 que faz exatamente essa pergunta, e a resposta é que, assim, quando eu aumento a quantidade de líquido na sonda para encher o balão, utilizando 60 a 80 ml, nós temos uma redução no tempo de indução, tá? Bem interessante. Entretanto, não há redução da taxa de cesárea. Eu só encurto o tempo da indução. Mas isso acaba também favorecendo que as pacientes aceitem mais. Um dos grandes problemas da indução do parto é o tempo prolongado para o desencadeamento do trabalho de parto, fazendo com que algumas pacientes desistam da utilização de qualquer método por conta da inconveniência de ficar esperando por mais tempo. Então, a utilização de 60 a 80 ml no balão vai reduzir o tempo de indução, mas não vai aumentar a frequência de parto vaginal, infelizmente. O descolamento de membranas, ele era utilizado na tentativa de reduzir a frequência da indução formal, mas os revisores colocam que, em virtude do desconforto, do sangramento transvaginal e do maior tempo, nós temos que pesar bem e avaliar o risco e o benefício da utilização desse método. Bem como a utilização do estímulo mamilar, da relação sexual e de outros métodos, as evidências são extremamente insuficientes para qualquer recomendação baseada em uma evidência mais sólida. Em relação à ocitocina, tem alguns detalhes que a gente às vezes não leva tanto em consideração, é que a ocitocina ela deve ser mantida em um ambiente refrigerado, com a temperatura menor do que 22 graus. De preferência escuro e dentro da caixa, porque aí ela vai manter um prazo de validade de 3 anos. Se ela tiver sem refrigeração, em um mês, ela vai durar um mês numa temperatura de 30 graus e apenas 2 semanas numa temperatura de 40 graus. Ela perde de 80% a 90% da eficácia após um ano, quando a temperatura média é de 40 graus. Percebam que, eventualmente, quando a gente está acompanhando o trabalho de parto, está de plantão
no centro obstétrico e faz ocitocina e acha que ela não está funcionando. Então, e se isso acontecer de forma repetida, é importante que se cheque se o acondicionamento da ocitocina está sendo feito de forma adequada e se ela está dentro do prazo de validade. Tem uma revisão sistemática também publicada na Cochrane, com 24 estudos, com 6.620 mulheres. A mortalidade perinatal, quando se usa a ocitocina ou outros métodos, é similar. E há um aumento do risco de cesárea quando a ocitocina é a opção quando o colo é imaturo. Tá? Então, eu não melhoro de forma alguma a frequência de parto vaginal quando eu comparo com os outros métodos sem amadurecimento do colo. Então, a recomendação é que ela deve ser utilizada apenas como forma de indução do parto, não de estimulação. Na ausência das prostaglandinas, a velocidade de infusão, a resposta uterina e a vitalidade fetal, elas devem ser adequadamente monitorizadas após o início da infusão. Nós temos que ter muito cuidado. A ocitocina é um método que pode estar associado, quando infundida de forma indevida, com aumento da frequência de taxistolia, de hiperestimulação, de sofrimento fetal. Então, o nosso plano terapêutico tem uma sequência, o Homero é muito cuidadoso e fez esse plano terapêutico em relação à ocitocina exatamente para que a gente tenha bastante cuidado. O aumento da frequência, começar sempre com dose baixa e aumentando de forma gradativa, de preferência em bomba de infusão, com muito cuidado e registrando tudo que foi feito para que a gente não tenha desfecho negativo. Em relação ao misoprostol, o misoprostol é um análogo sintético de prostaglandina E1, que tem uma ação protetora gástrico-duodenal contra os efeitos dos anti-inflamatórios não hormonais. Os dois principais mecanismos de ação do misoprostol, ele altera a bioquímica na matriz colagênica do colo, levando ao esvaecimento cervical, e eleva a quantidade de cálcio intracelular, levando à contração uterina. Isso é o efeito perotônico, permitindo uma retração e a dilatação parcial do colo. Então, o misoprostol, além de melhorar o colo, ele gera uma atividade uterina bem efetiva. Ele já foi usado por muitas vias, por diferentes vias e esquemas: oral, vaginal, bucal, retal, sublingual, solução oral. Só falta spray nasal. Se caracteriza por ter uma excelente termoestabilidade, tem menor risco de efeito colateral e tem um custo reduzido quando eu comparo com as outras prostaglandinas. Mas o custo não é tão baixo quando eu comparo, por exemplo, com a utilização da sonda de Foley ou de ocitocina. A formulação disponível no Brasil é o Prostox, foi lançado em 2001, tem o seu uso restrito aos hospitais e tem uma portaria da Anvisa que regula esse uso. Tem na dose de 25, de 100 e de 200 microgramas. É interessante conhecer a farmacocinética do misoprostol para que a gente entenda a utilização de determinadas vias para determinado tipo de patologia. Percebam, essa linha amarela do gráfico é a utilização do misoprostol por via sublingual. Ele tem um pico de ação mais rápido de todos, depois ele tem uma queda também bem importante, tá? E desaparece depois de em torno de 300 minutos. Por isso que o misoprostol sublingual ele é muito testado e muito recomendado para o tratamento das hemorragias pós-parto. O misoprostol vaginal, o misoprostol oral, ele tem um pico de ação mais rápida do que o vaginal, mas tem uma queda mais pronunciada também. O vaginal, sem ser umedecido, ele tem uma ação mais lenta, ele demora um pouco mais a atingir o pico, porém ele permanece com uma boa concentração por um período mais longo de tempo. E aí os pesquisadores começaram a ver que quando umedeciam o comprimido do misoprostol, eles tinham, que é esse gráfico em vermelho, ele tinha um pico de ação maior e um tempo de permanência de ação, um tempo médio de ação também um pouco mais prolongado. Por isso que se recomenda, quando vai fazer o uso do misoprostol, não que derrame 1 litro de soro fisiológico em cima do comprimido, mas que se
2 pinguinhos de soro fisiológico ou de água destilada, só para ele já ir umedecendo quando você vai colocar intravaginal. Ele foi inicialmente descrito em 86 por Hetkin Nissen para interrupção de gestação do primeiro trimestre. No Brasil, o primeiro pesquisador que descreveu a utilização do misoprostol para indução de gestações com feto morto foi o professor Coríntio Mariano Neto, em 87, e a primeira publicação sobre a utilização do misoprostol para a indução do parto com feto vivo é de um argentino, o professor Margulis, em 1991. Todas essas publicações iniciais eram de indicações não rotuladas, né, as famosas off-label. O professor Coríntio Mariano Neto, inclusive, respondeu a algumas querelas judiciais pela utilização do misoprostol nessa época, já que a gente só tinha disponível a medicação que era utilizada para tratamento de úlcera gástrica provocada pelos anti-inflamatórios não hormonais. Em obstetrícia, o Colégio Americano, em 2000, recomendou o uso de 25 microgramas. Em 2001, o Ministério da Saúde recomendou o uso na dose de 25 microgramas de 6 em 6 horas, até numa dose máxima de 100. Em 2002, o FDA aprovou o uso do misoprostol para a indução do parto. Em 2003, o Colégio Americano fez a mesma coisa, mas alertava que não se devia administrar a ocitocina até 4 horas depois da última dose do misoprostol, e não deveria ser utilizado em paciente com cicatriz uterina, já que havia descrição de ruptura uterina com o uso do misoprostol nesses casos. Em 2005, o professor Aníbal Faundes publicou o Manual de Uso de Misoprostol em Obstetrícia pela FLASOG, e em 2012 o Ministério da Saúde publicou também um manual sobre a utilização do misoprostol em obstetrícia. Tem publicações na Cochrane que o misoprostol vaginal eleva a taxa de frequência de parto vaginal depois de 24 horas, quando comparado com placebo ou com conduta expectante, e também quando comparado com ocitocina. Quando se busca na publicação a utilização do misoprostol oral, ele também foi associado com aumento da frequência de parto em 24 horas, quando comparado com placebo ou conduta expectante, e também com ocitocina. Quando se compara a utilização do misoprostol oral com o vaginal, o misoprostol oral está associado com a redução da frequência de cesáreas, sem aumentar risco materno ou fetal, e também com a redução de ápice de quinto minuto menor que 7, porque ele dá menos hiperestimulação. O problema é que a medicação que nós temos hoje disponível para uso hospitalar no Brasil é uma medicação que foi desenvolvida para uso vaginal, e nós não temos mais o misoprostol que era utilizado por via oral, que era o famoso Citotec. A via oral ou vaginal comparada com a sublingual e a bucal, os resultados são similares, e como os resultados do sublingual e do bucal são limitados, nós não temos nenhuma conclusão firme ainda em relação a essas vias. O que a gente tem são publicações sobre satisfação da paciente quando se utiliza sublingual e bucal, e as pacientes, sem sombra de dúvida, preferem bastante a utilização da via não vaginal. Estou correndo para cumprir o tempo da Jordana. Então, a recomendação da Cochrane é que se utilize, se for utilizado misoprostol por via oral, que seja feito 25 microgramas até de 2 em 2 horas, e se a via escolhida for a vaginal, que se faça 25 microgramas de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas. Apenas alertando que se o intervalo for de 4 em 4 horas, nós temos que estar muito atentos, porque nós temos uma elevação da frequência de taxistolia e de síndrome de hiperestimulação. Então, às vezes eu tento encurtar o tempo de desencadeamento do trabalho de parto, mas eu aumento a frequência de complicações. Nós também, no nosso plano terapêutico, tem bem detalhado como deve ser utilizado o misoprostol, o registro minucioso de cada dose, a avaliação da vitalidade fetal antes da colocação, para que a gente tenha a certeza de que nós não teremos desfechos negativos. Também a recomendação de não utilizar a ocitocina pelo menos 4 a 6 horas depois da utilização, quando eu tenho atividade uterina regular ou que eu tenha feito a última dose do misoprostol, para tentar reduzir a frequência de taxistolia ou de síndrome de hiperestimulação.
A diferença de taxistolia para síndrome de hiperestimulação é que a síndrome de hiperestimulação é a taxistolia associada à alteração de frequência cardíaca fetal. Em relação às outras prostaglandinas, a recomendação é que elas são mais efetivas que placebo para desencadeamento do trabalho de parto. A dose menor possível é recomendada, entretanto, elas são bem mais caras do que todos os outros métodos e elas não devem ser prioridade de implementação nos nossos serviços. Em relação às complicações, a indução do parto, ela tem indicações, tem contraindicações, e nós temos que aprender também a manejar as complicações quando elas aparecem. A ocorrência de mecônio, principalmente com a utilização do misoprostol. O misoprostol, ele passa a ter uma ação intestinal fetal, fazendo com que haja uma maior frequência de eliminação de mecônio, sem necessariamente nós estarmos diante de um sofrimento fetal especificamente. Nós devemos estar atentos às taxistolias, às alterações de frequência cardíaca fetal, principalmente categoria 2 e 3, e a iminência de ruptura uterina pela formação do sinal clínico do anel de Brand-Flommel e retesamento dos ligamentos redondos que precedem a ruptura uterina quando eu utilizo métodos de indução. Então, tem toda a orientação sobre a remoção de partes do medicamento que não foi absorvido, hidratação materna, colocação da gestante em decúbito lateral esquerdo, utilização de tocólis, a recomendação do nosso serviço é fazer terbutalina, ou alternativamente, quando a gente não dispõe de nifedipina ou mesmo de sulfato de magnésio. A oxigenação com catéter de O2, 3 litros por minuto, para tentar diminuir as alterações de frequência cardíaca fetal. E a indicação urgente de resolução da gestação, caso a gente não consiga reverter com nenhuma dessas atitudes. Então, o parto deve ser feito em um tempo menor do que 30 minutos. A indicação do parto para que a gente comece a operar, para que a gente não tenha desfecho negativo. Um tema que a gente deve bater bastante e os residentes têm que estar acostumados a ofertar e, ao mesmo tempo, saber diagnosticar é o malogro da indução. O malogro da indução é definido quando a gente tem ausência total de trabalho de parto após a administração da 8ª dose de misoprostol. Nesses casos, eu não necessariamente devo partir direto para uma cesárea. Eu posso aguardar de 12 a 18 horas, porque eu posso estar ainda na fase latente, tá? Para, a partir daí, eu dar o diagnóstico de malogro de indução. Porém, se a paciente tem um trabalho de colo, mas o bicho que está menor do que 7, eu posso individualizar a avaliação de fazer ocitocina e, mais recentemente, tem começado a surgir algumas publicações que eu vou deixar esse spoiler para o final da aula, especificamente. E tenho que ter muito cuidado se eu tenho alteração de frequência cardíaca, sangramento transvaginal com maior intensidade, a fuga da cabeça, ou seja, eu não consigo mais tocar a apresentação fetal, paciente com muita dor abdominal, facilidade de palpação de partes fetais, cessação completa da atividade uterina, associada a sinais de choque, eu posso estar diante de uma ruptura uterina. Então, eu tenho que estar muito alerta a esse tipo de complicação, porque eu posso perder a mãe e o bebê. O local da indução do parto é ambulatorial ou hospitalar, não há recomendação ainda de indução ambulatorial, as evidências são de baixíssimas qualidade e como eu posso ter necessidade de uma intervenção urgente por um sofrimento fetal, a nossa conduta é que a indução seja sempre hospitalar. Bom, e o que é que a gente já pesquisou sobre misoprostol nesse tempo que a gente está na maternidade? A gente já pesquisou um pouquinho sobre os métodos de indução, mas principalmente com misoprostol. E já saíram, nós temos algumas publicações e algumas dissertações de mestrado e trabalho de conclusão do curso com esse tema. Então, o primeiro trabalho publicado pela maternidade, pelo grupo que trabalha com indução do parto na maternidade, que pesquisa isso, foi em 2004, foi a dissertação de mestrado da doutora Zuleika, minha esposa, que a gente fez um ensaio de indução do parto com feto vivo com misoprostol vaginal, um ensaio clínico aberto,
foi a primeira vez que na maternidade a gente utilizou o misoprostol. Essa dissertação foi apresentada em 2003 no programa antigo de pós-graduação de toxicologia do nosso departamento. Em seguida, nós estendemos essa pesquisa para as gestantes de alto risco. Em 2003, o trabalho do Carlos Arcanjo, que era a dissertação de mestrado dele, que é a utilização do misoprostol retal para a indução do parto em gestantes com amenorreia prematura. E aí nós começamos a trabalhar com misoprostol sublingual, que era a minha tese de doutorado. E aí publicamos, esse é o artigo publicado da minha tese de doutorado, sobre a comparação do misoprostol vaginal e sublingual para a indução do parto. E nesse período, o laboratório que produz o misoprostol no Brasil produziu um comprimido para uso sublingual, do tamanho do isordil, sem sabor, que as pacientes adoravam quando a gente fez a pesquisa de satisfação, elas preferiam muito ao invés do comprimido vaginal. Os resultados foram bem semelhantes, mas infelizmente até hoje o laboratório não conseguiu a patente e acabou parando a produção do misoprostol sublingual, que era o motivo da nossa pesquisa inicialmente. Depois, em 2007, nós publicamos a tese de mestrado do Dr. Ayrton, lá de Sobral, que era a comparação de doses mais baixas de misoprostol, 12,5 e 25. Depois publicamos uma revisão sistemática sobre misoprostol em 2008. Depois trabalhamos com um trabalho de conclusão de curso da Roberta, que era nossa residente, uma solução oral escalonada do misoprostol para a indução do parto. Em 2011 foi a dissertação de mestrado do Richelme, comparando colo uterino e Bishop como preditor do trabalho de parto. Depois nós fizemos mais um trabalho comparando a misoprostol oral, a solução triturada, com misoprostol vaginal. Publicamos uma comparação do misoprostol de 12,5 com 25, foi a tese de doutorado da Daniela Gattaz. Depois publicamos o artigo da dissertação de mestrado do Paulo César Praciano, comparando a perda sanguínea de pacientes que foram induzidos com misoprostol. Depois o trabalho de conclusão de curso da Lívia Guerra, comparando misoprostol sublingual 12,5 com vaginal de 25, todos com resultados bem interessantes. E essas publicações do misoprostol sublingual referência hoje, inclusive, para a atualização do UpToDate, da nossa revisão sistemática publicada no British Journal de 2008. Portanto, é um tema que a gente gosta bastante, que a gente continua pesquisando e que a gente tem maior apreço, por isso que a gente briga tanto para que os resultados melhorem, que os residentes passem a se interessar mais por discutir, por indicar e por convencer as pacientes sobre a importância da indução do parto. Como é que a gente faz na MEAC? Sempre que a gente tem uma paciente que tem possibilidade de indução, a gente revisa essa indicação, essa revisão é feita pelo residente e é discutida na visita diária que ocorre na enfermaria. A gente pede a anuência materna para isso, fazemos a determinação da idade gestacional, avaliamos o score de Bishop e avaliamos a vitalidade fetal, iniciamos a indução no primeiro andar e acompanhamos até que ela tenha um trabalho de parto ativo, quando ela é encaminhada para o centro obstétrico. As condições colocadas pelo serviço para indução, a gestação deve ser única a termo ou com maturidade pulmonar preservada, a apresentação deve ser cefálica, o peso fetal deve estar entre 2,5 e 4 quilos, pode ser perfeitamente avaliado pela regra de Johnson. Não deixem de examinar as pacientes, medir o fundo uterino e, a partir daí, estimar o peso. É perfeitamente factível ter essa estimativa de peso com um erro de, no máximo, 15%. Quando você faz a ultrassonografia, o erro é de 10%. Então, eu não necessariamente preciso da ultrassonografia para estimativa de peso para indicar a indução. E eu devo ter uma cardiotocografia basal normal. Aqui está colocado o peso inferior, o limite inferior de 2,5 kg, é só para a gente não deixar passar.
uma suspeita de restrição de crescimento ou de uma alteração de vitalidade fetal, que aí, nesse caso, a gente precisaria realmente da ultrassonografia. Mas não impede, por exemplo, se eu tenho uma paciente com ruptura anteparto de membrana, que eu indiquei a indução com 36 semanas por uma suspeita de coriaminonite. Se o peso fetal for abaixo de 2,5 e a cardiotocografia estiver normal, eu posso, sem nenhum problema, manter a indução indicada nestes casos. Então, esse limite aqui é só para que a gente tenha o cuidado de descartar uma restrição de crescimento mais grave quando eu tenho o peso próximo da idade gestacional no termo, com peso abaixo de 2,5. A ausência da ultrassonografia ela não deve ser motivo para postergar a indução nas pacientes que têm indicação da resolução, né? Ramo com mais de 37, pós-dato e pré-eclâmpsia leve. A cicatriz uterina ela é uma contraindicação de indução quando eu vou utilizar o misoprostol. Na presença da cicatriz uterina, no desejo materno, na anuência materna, se a incisão no útero for uma incisão transversa, eu posso perfeitamente utilizar a sonda de Foley como método para indução do parto. Então, esse é o fluxo que a gente utiliza. Uma paciente que tem indicação de indução, cardiotóxico basal, peso menor que 4 quilos. Se o bicho for menor do que 7, misoprostol 25 microgramas via vaginal de 6 em 6 horas, até no máximo de 6 doses. 12 horas após a 8ª dose do misoprostol, se não tiver desencadeado trabalho de parto, malogro de indução, e aí eu discuto se eu posso fazer um outro método ou se eu vou direto para a cesárea. Se for maior ou igual a 7, o bicho, indução com ocitocina, se a paciente não desejar, e aí a gente respeita pelo princípio da autonomia, se ela não quiser continuar a indução, nós não a obrigamos e acabamos indicando a cesárea. Apenas um detalhezinho sobre a indução de aborto e de parto com feto morto, na presença de cicatriz uterina no 2º trimestre. A gente tenta usar doses um pouco maiores, mas não tão grandes, né? De 200 a 400 microgramas, com intervalo de 6 a 8 horas. A eficácia descrita é de 100%. Há uma descrição de ruptura uterina em indução de parto com feto morto, na presença de cicatriz uterina, que varia de 0,3% a 0,4%, e 2 revisões sistemáticas também corroboram esse achado. Portanto, utilizar misoprostol para indução de parto com cicatriz uterina somente nesses casos e com muito cuidado, Ela é uma droga que trouxe inúmeros benefícios para a obstetrícia e nós não podemos perdê-la por falta de cuidado ou falta de vigilância específica para aquele caso. Acima de 28 semanas, 25 microgramas, a gente faz a dose mais ou menos a dose da gestação a termo, 25 microgramas de 6 em 6 horas. Se o colo não estiver preparado após 2 doses, a gente aumenta a dosagem para 50 microgramas. Evitamos a ocitocina até 6 ou 8 horas da última dose e não repetimos a dose se a dinâmica uterina estiver presente e frequente. No feto morto, a efetividade varia de 98% a 100% em 24 horas, pode demorar de 48 a 72 horas. A paciente deve ser mantida internada, o monitoramento adequado da atividade uterina, o uso muito judicioso de ocitocina adicional e utilizar doses menores na presença de cicatriz. Vem um spoiler por aí, vocês querem saber o spoiler, né? Eu brinco muito com essa questão das coisas que estão sendo publicadas. A gente começou a ver um aumento de frequência de publicação com a utilização de métodos combinados, com o intuito de aumentar a velocidade de desencadeamento de trabalho de parto sem aumentar a frequência de taxistolia nem hiperestimulação. Começaram a surgir trabalhos de combinação de métodos. Tem, inclusive, uma revisão sistemática publicada no Jornal de Medicina Materno-Fetal e Medicina Neonatal, agora no final de 2019, que é a utilização do misoprostol combinado com sonda de Foley, tá? Ou comparado com só a sonda de Foley, só com o misoprostol. Houve uma redução do tempo de indução, uma redução que aqui no gráfico de meta-análise você vê que o losango de resumo está do lado esquerdo da linha vertical, portanto, tem benefício na utilização da associação. Entretanto, não houve redução da taxa de cesárea. Então, se a gente quiser ganhar
aumentar a velocidade de desencadeamento do trabalho de parto e evitar perder algumas pacientes que desistem da indução nesse caminho mais longo, pode ser uma alternativa à utilização de método combinado, fazer simultaneamente a sonda de Foley associada com misoprostol vaginal. Essa é a proposta publicada no artigo de revisão publicado no mês passado no American Journal. Eles descolam membrana, colocam a sonda de Foley entre 60 a 80 ml. Se não tiver contraindicação do misoprostol, eles fazem misoprostol. Se tiver, eles fazem insulina, ocitocina. E removem o catéter depois de 12 horas se ele não tiver sido expelido. Então, eles mantêm só 12 horas o catéter no colo. Tá? E aí, se porventura a paciente desencadear o trabalho de parto, eles podem aumentar a estimulação com ocitocina e depois de 3 a 5 centímetros, se houver indicação, eles indicam a amniotomia. Então, percebam que é a associação de vários métodos para um desfecho comum, que é o parto vaginal. De suma, sempre que se indique uma indução do parto, tem uma coisa que é fundamental: paciência. Não pode se ter pressa para tentar muito tempo, porque eu posso ter desfechos negativos. Já faz algum tempo que a gente está nessa estrada de pesquisa, trabalho, publicação, prática de indução do parto. A gente espera que cada vez mais os caminhos se tornem mais claros. Muito obrigado. Estamos à disposição para perguntas. Doutor Edson? Cumpriu o tempo aí, George? Não vou ser reprovado aí pela... Professor, ela é muito exigente, viu? Eu confesso que alguns minutinhos a mais, eu não sei se ela vai tolerar, não. Uns 2 minutos a mais aí. Foi mesmo, rapaz. A Jordana ainda vai reclamar. Carla, tá contigo. Boa noite, doutor Edson. Boa Primeiro, noite, agradecer, a aula sempre muito boa. Eu aqui de novo com o senhor, né? Olha aí, que coisa boa. Pois é. Doutor, eu tentei dividir as perguntas em 4 principais categorias para a gente conseguir dar manejo ao segmento das perguntas. Então, eu dividi nos métodos mecânicos, farmacológicos, os métodos alternativos e aplicabilidade clínica. Tanto as perguntas que eu tinha separado anteriormente, quanto as que foram surgindo no chat. Então, sobre os métodos mecânicos, inicialmente a pergunta que eu teria feito era quanto tempo a gente poderia fazer a indução com a sonda de Foley e qual o volume máximo, mas o senhor acabou explicando muito bem explicado. Então, o que surgiu no chat foi, a aluna perguntou qual é o nível de recomendação do uso do Krause na bolsa rota. E outra informação, o doutor Homero deixou bem claro que é importante iniciar a ocitocina imediatamente após a expulsão fetal nesse método. Certo. A evidência da utilização do Krause é uma evidência baixa, mas pode ser utilizada com menor tempo. Eu reduzo o tempo, quando eventualmente eu posso demorar 24 horas nos outros casos. Na paciente com ruptura anteparto de membranas, ela só deve ser mantida 12 horas e deve ser retirada, independente de ter sido expulso ou não. Certo. Doutor, quanto aos métodos farmacológicos, uma das principais dúvidas que a gente realmente tinha seria em relação à eficácia dos outros métodos, oral, sublingual, retal, mas o senhor acabou explicando, muito bem explicado. Uma dúvida até mais simples, mas seria se o gel reduz a eficácia do misoprostol. Reduz. Não deve se utilizar o gel. Ele já tem um veículo de transporte. A utilização do soro fisiológico ou da água destilada vai fazer com que ele vá se dissolvendo. Se você demorar a colocar, ele já vai ficar dissolvido na luva. Tá? A utilização do gel é como se fosse criada uma cápsula protetora e a absorção não se dá de forma efetiva. Naquele gráficozinho de farmacocinética, a gente vê claramente quando a utilização dele umedecido, como a velocidade
aumenta quando ele tanto aumenta a absorção se dá de forma mais rápida, como o tempo de duração, a vida média se prolonga, tá? A opção da solução oral, são poucos os países que têm a disponibilidade do uso vaginal, tá? Praticamente só tem o Brasil produzindo misoprostol vaginal, os outros países continuam a utilizar como se fosse o Citotec, que aí é uma substância que foi preparada para uso oral e que pode ser vaginal. Não tem como nós fazermos aquele comprimido daquele tamanho do vaginal botar sublingual, né? Não tem a mínima condição. Certo. Outras perguntas em relação aos métodos farmacológicos. A doutora Soraya fez 2 perguntas relacionadas também ao serviço. Se na nossa prática na MEAC, qual é o último horário que é feito comprimido de misoprostol e a partir de quantos comprimidos de misoprostol a gente considera malogro de indução? A gente, no passado, quando a gente tinha uma redução bem importante do número de plantonistas, a gente não fazia a dose noturna do misoprostol. Quando a gente voltou a ter a escala completa, a orientação é que a indução não seja suspensa, mesmo a gente sabendo que eventualmente isso acontece. À medida que eu suspendo uma dose, eu aumento a chance do malogro de indução e aumento o tempo que eu vou ter necessidade para que ela desencadeie o trabalho de parto. A descrição da utilização do misoprostol para vaginal na dose de 25 microgramas é que 82% das pacientes desencadeiam o trabalho de parto depois de 24 horas de uso da medicação. E aí se eu faço só 2 ou 3 doses no dia, suspendo a dose noturna e eu vou passar quase 4 dias induzindo essa paciente e a chance dela desistir no meio do caminho é extremamente elevada. Como a gente colocou, a gente considera como malogro de indução 8 comprimidos. 8 comprimidos de misoprostol, de preferência que eles sejam feitos nos intervalos que a gente propõe, que hoje são de 6 em 6 horas. Ok. Doutor, ainda sobre os métodos farmacológicos, que eu acho que é o que gerou mais dúvida no chat, a doutora Evelyn faz 2 perguntas. A primeira é se a gente fizer acompanhamento com misoprostol sublingual, o segmento e acompanhamento do Bishop deveria ser feita ainda para decidir a administração da próxima dose, ou seja, se o acompanhamento ainda deveria ser feito pelo Bishop. Sim. E a outra pergunta é se a gente tem alguma estratégia para melhorar a aceitação da paciente da indução no ambiente hospitalar. Primeiro, em relação ao misoprostol sublingual. A gente não tem essa medicação, né, disponível, infelizmente. Eu lamentei bastante quando eu recebi, o ano passado, a ligação do gerente, do laboratório que produziu o misoprostol para as nossas pesquisas. Eles tinham desistido, vão investir em outras coisas, ao invés de aguardar a liberação da patente do misoprostol comprimido sublingual. Mas a forma de acompanhamento continua sendo o score de Bishop, tá? Então eu vou ter que continuar fazendo o toque, tá? Mas é um toque diferente, eu não manipulo tanto como é para colocar especificamente o comprimido. E em relação a outra coisa, foi sobre... Se a gente tem alguma estratégia para melhorar a aceitação da paciente de indução em geral no ambiente hospitalar. Veja só, a gente tem trabalhado com a equipe de enfermagem, com a equipe de humanização, com a equipe de hotelaria, no sentido da gente tentar aumentar, entre aspas, a sedução das pacientes que são admitidas para que a gente tenha um resultado satisfatório. Então, já colocamos a enfermaria distinta, já fizemos toda uma estratégia de informação dos riscos da cesárea, de conhecer todos os ambientes por onde ela vai passar, como é que é feito a colocação da forma mais gentil possível, explicando tudo. Então,
a última opção da gente seria, se a gente tivesse ambiência, era um sonho antigo, é um sonho que eu ainda acalento, era a gente ter um centro de parto normal separado, porém próximo do centro obstétrico atualmente, em que essas pacientes que fossem submetidas à indução pudessem ficar lá sob vigilância, longe das pacientes que estão internadas por outro motivo. Porque um dos motivos da desistência é que, como a nossa enfermaria tem 6 leitos, de 4 a 6 leitos, a quantidade de pacientes dizendo que não vai dar certo e tentando convencer a paciente que ela não deveria fazer aquilo é muito grande e muitas delas desistem por conta disso. Se nós tivéssemos um ambiente em separado, que todas as pacientes que estivessem ali estivessem fazendo a mesma coisa, poderia ser que a gente conseguisse melhorar isso. Eu ainda não consegui concretizar esse meu sonho, porque a gente tem uma dificuldade gigante na maternidade, uma maternidade com mais de 50 anos, com uma dificuldade tremenda de espaço, que a gente ainda, esse é um sonho que ainda vai perdurar por algum tempo. Certo. Doutor, são várias perguntas sobre o tema. À Ainda vontade. sobre o misoprostol, a doutora Carla Santana perguntou se é preciso fazer a cardiotoque antes de cada misoprostol. E a Larissa também perguntou se realmente precisa ter 4 contrações de 40 segundos para não administrar a próxima dose do misoprostol. Se com 3 contrações efetivas e meia, eu posso fazer a próxima dose de uma forma mais segura. A Carla, se for a Carla Santana Damasceno, ela é uma das coautoras do artigo da dissertação de mestrado do Paulo César Praciano sobre a utilização do misoprostol e perda sanguínea pós-parto. A utilização, fui dando a referência e acabei da pergunta da mulher. Esqueci a pergunta da mulher. O que foi que ela perguntou? Se precisaria fazer cardiotoque antes de cada indução? Precisa para a gente garantir que a vitalidade fetal está adequada. E em relação à pergunta da Larissa, eu não sei o que é que são 3 contrações e meia. Fica muito solto assim para mim. Mas se tiver atividade uterina regular, né, para que a gente não bata um martelo específico, se tiver atividade uterina regular e modificação do colo, eu devo evitar a dose subsequente do misoprostol. Corrigindo, ela falou que fica meio insegura. Seria 3 contrações que ela ficava meio insegura. Mas mais ou menos na mesma lógica, né? Doutor, sobre o seu spoiler, tiveram 2 perguntas. A primeira foi a Janine, que falou se será uma realidade próxima. Perguntou se seria uma realidade próxima. E perguntou também se existe um tempo máximo para manter o Kraus no paciente com bolsa íntegra. E ainda do mesmo assunto, o doutor Mero lembrou que atualmente é indicado fazer métodos combinados, tanto farmacológicos quanto mecânicos, nas pacientes diagnosticadas com COVID, para diminuir o tempo de indução nessas pacientes. Certo. A gente vai discutir, Janine, esse tema específico com o grupo da gestão da clínica obstétrica. Pode ser que isso entre no nosso protocolo. Pode ser que isso vire um trabalho de pesquisa do serviço, pode ser, inclusive, um TCC de um residente. Eu acho que não está tão longe. Eu acho que nós vamos caminhar para isso, porque as nossas taxas de bons resultados com misoprostol que nós tínhamos no passado, infelizmente, não estão tão boas. Eu não estou nem um pouco satisfeito em ver os nossos resultados atualmente e compará-los com o que nós já tivemos no passado, tá? Então, nós vamos fazer alguma coisa para modificar esse cenário. E o tempo de utilização da sonda de Foley são 24 horas, que é a recomendação, inclusive, do nosso protocolo. Doutor, ainda sobre o miso, que eu acho que é o que a gente fica mais na dúvida. A Janaína perguntou se durante a indução com misoprostol foi diagnosticada taxistolia, feito todas as medidas para reverter essa taxistolia. Com quanto tempo eu posso iniciar a próxima indução? Se eu preciso esperar as próximas 6 horas, ou seja, esperar o tempo da próxima indução, ou já posso fazer o comprimido assim que for revertida a taxistolia? Não, eu devo esperar 6 horas para o tempo da nova dose.
porque aumenta muito a chance dela ter outra taxistolia se eu faço imediatamente depois da correção. Ok. Então, passando aqui, eu acho que deu para a gente abordar todas as perguntas que foram feitas sobre os métodos farmacológicos e os métodos mecânicos. Sobre os métodos alternativos, doutor, algumas o senhor até já respondeu, mas eu separei algumas perguntas que eu tinha feito previamente e outras que surgiram aqui. A primeira, se a homeopatia e a acupuntura apresentam alguma evidência no uso e se a relação sexual estimula mesmo o início do trabalho de parto. Não tem evidência científica nem para uma e nem para outra, tá? Esses métodos são mais difíceis de serem testados, principalmente comparados, tá? Então, a maioria dos trabalhos são trabalhos observacionais, que não têm uma evidência científica sólida. Apesar da gente, eu fiz acupuntura, entrei em trabalho de parto, eu fiz homeopatia, entrei em trabalho de parto, foi ótimo. A gente ainda carece de evidência científica sólida para recomendar esses métodos, tá? Não ter evidência não significa dizer que eles, por não ter tanto dano, não possam ser utilizados, tá? Que não é que eles não possam ser utilizados, é porque nós não podemos passar a recomendar de forma rotineira porque a gente não tem uma justificativa científica que motive isso. Ok. Eu tinha separado previamente uma pergunta que é bem recorrente. Se a canela estimula o trabalho de parto, e a doutora Carol Gondim fez outra pergunta semelhante, se é alguma evidência do uso de tâmaras na indução do trabalho de parto, no estímulo do início do trabalho de parto. Na gravidez tem alguns mitos, né? O da canela é que não pode usar no primeiro trimestre porque dá perda gravídica. Já pensou se isso fosse verdadeiro? A pessoa comia uma canjica, perdia o bebê. Né? Se botasse uma canelazinha, perdia o bebê. E que usando no final, no terceiro trimestre, desencadeia trabalho de parto. Também sem nenhuma evidência científica sólida. Da mesma forma é a tâmara, tá? De novo, relatos de casos, no máximo, série de casos, mas sem evidência científica para a recomendação. Eu prefiro me fiar ainda no que tem evidência científica para isso. Tá? Mas fulaninho de tal disse, perfeito, disse, mas a gente não tem como confirmar que se é verdadeiro. Ok. Doutor, para finalizar, seria sobre a aplicabilidade clínica dos métodos de indução. A maioria das perguntas o senhor respondeu durante a aula, que seria, a primeira que eu tinha separado seria a indução farmacológica nas pacientes com cesárea anterior, tanto com incisão transversa quanto aquelas com incisão clássica, mas o senhor deixou bem claro. A segunda é quanto tempo eu posso reiniciar um método após a paciente apresentar-se com uma longa de indução. Então, a paciente concluiu todos os misos e deseja continuar a indução com misoprostol. Quanto tempo eu devo fazer de pausa? A minha sugestão é que você associe método. Se ela fez 8 doses, continua motivada, é que você faça sonda de Foley mais miso. Tá? Okay. E o intervalo, a gente não tem isso bem determinado, mas normalmente é o intervalo de uma nova dose. 6 horas. Ok? Porque o uso normalmente não é cumulativo. Certo. Então, eu posso, por exemplo, a paciente, eu fiz a última dose um determinado tempo. Fiz a última dose, eu só vou definir que tem magro logo pelo menos 12 horas depois da última dose. Então, como eu já tenho 12 horas, eu já posso iniciar um novo método ou associar um outro método para a indução. Ok. E para finalizar, eu acho que deu para a gente abordar todas as perguntas que foram feitas no chat. Essa daqui eu tinha separado previamente. Se eu posso induzir o trabalho de parto naquelas pacientes que apresentam anidrominia por ramo, por ruptura de parto de membrana ovulares. A pergunta é excelente, Carlinha. Essa pergunta ela é bem interessante porque no nosso protocolo tem a quantidade de líquido.
mas é a quantidade Exato. de líquido para as pacientes que não têm perda. Nós temos duas possibilidades. A cardiotocografia basal pode nos dar uma ideia de como é que ela se comporta, mas eu posso fazer uma cardiotoco de esforço. Simular uma atividade uterina utilizando a ocitocina endovenosa e ver como é que essa paciente responde. Se, porventura, a cardiotoco de esforço for negativa, tá? Então significa dizer que eu posso induzir sem ter nenhum problema e, lógico, essa paciente eu tenho que vigiar, como todas as outras. Por isso, da importância de fazer a cardiotocografia antes da colocação do misoprostol, para garantir que ela não tem taxistolia, para garantir que ela não tem alteração de frequência cardíaca fetal. E eu vou fazer aqui um apelo. Eu queria que os residentes se motivassem a indicar a indução. Eu fiquei sabendo que os residentes não se encontram muito motivados para indicar ou para sensibilizar as pacientes da importância da indução na nossa enfermaria. Tá? E nós temos visitas diárias que todas as dúvidas podem ser passadas, todas as dúvidas podem ser tiradas. Nós temos vigilância, não tem por que a gente ter medo de fazer essa indução em ambiente hospitalar, com segurança. Doutor Edson, acho que basicamente é isso. O senhor respondeu todas as nossas perguntas. Acho que a gente vai acabar sempre perguntando mais, cada vez mais para o senhor. Mas foi excelente. Obrigada pela aula de hoje. Obrigado pelos elogios, Carlinhos. Tem muitos elogios no chat também. Depois vou dar uma olhada. Doutor Homero queria falar, queria dar uma palavrinha. À vontade. Ave Maria, o chefe. Professor, na verdade, eu queria fazer uma pergunta ao Edson. O que foi que você leu, Edson, sobre no Medicraus, o método mecânico, de fazer instilação de soro na hora de colocar a sonda? Não muda o resultado, Homero. Aumenta a eficácia do método? Não aumenta. Não aumenta. Essa última publicação do Jornal Americano, ele traz exatamente a sua pergunta, a resposta à sua pergunta. E ele diz claramente que a infusão de solução salina extra-amniótica antes da colocação da sonda de Foley não modifica o resultado. Ok, era essa dúvida aí que eu queria. Estou emocionado de ouvir a voz desse homem. George, eu passei 2 minutos. 2 minutos, mas eu acho que ela vai perdoar. A Jordana vai falar 42 na aula dela. Vai sim. E, inclusive, lembrando, próximo domingo estaremos aqui com a doutora Jordana, né? Isso. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos. Dizer que na semana que vem a gente tem um tema que é um tema extremamente espinhoso e extremamente importante pela falta de conhecimento de como os profissionais de saúde saem em lidar com o preenchimento da declaração de óbito. Então, a gente terá uma apresentação de uma pessoa extremamente experiente nesse tema, no que diz respeito, que ela é tutora da Fiocruz, por participar do Comitê de Investigação dos Óbitos Maternos, Fetais e Neonatais. Participou várias vezes como tutora de cursos nacionais, é responsável por esse serviço na maternidade escola, é um serviço de suma importância para nós, é uma comissão considerada obrigatória para que a maternidade continue como hospital de ensino. É uma aula extremamente interessante, eu já assisti algumas vezes e não me canso de assistir, porque sempre aprendo algo quando a Jordana apresenta, e ela destrincha cada uma das partes da declaração de óbito. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, a gente se despede por aqui, desejo um feliz resto de domingo, e amanhã nós estamos na Batalha na MEAC novamente. Fraterno abraço a todos. Abraço a todos. Muito obrigado, professor. Boa noite, pessoal.